presidente, senhoras e senhores deputados, eu primeiro queria parabenizar aos colegas que conseguiram retornar para esta casa. Muita coisa precisa ser feita e temos certeza que no governo Bolsonaro esses projetos tão necessários à população brasileira serão votados e aprovados nesta casa. Eu disputei o governo, fiz o bom combate. Ao disputar o governo do Distrito Federal, percebe-se que mudamos a lei, mas não mudamos a cabeça das pessoas. Muita gente mesquinha na disputa eleitoral. No momento em que nós estávamos na melhor posição, chegando à liderança do governo, aí acontece um fato inexplicável. Um processo parado há mais de 10 anos, de forma relâmpago. Ele sai das gavetas e em 2 dias, apenas 2 dias, veio uma condenação para a minha pessoa. Eu não quero aqui discutir o mérito do Poder Judiciário, mas nós sabemos que houve uma interferência brutal do Poder Judiciário no sistema eleitoral. É uma condenação de primeira instância, é verdade. Que pode ser reformulada, é verdade. Mas o mal que causou? Cadê as provas desse processo que não existem? É um processo que se arrasta por mais de 10 anos e que se encontrava parado exatamente por falta de provas. Mas o juiz de primeira instância, não sei por quais razões, preferiu me condenar tendo em vista a palavra de um bandido que desviou dinheiro de uma cooperativa, foi expulso da cooperativa pelos cooperados e ele, para justificar o desvio de milhões de reais da cooperativa, achou por bem dizer que esse dinheiro era para o governo do Distrito Federal. E entre eles, claro, estava o secretário de Estado, que era o secretário de Transporte e que vinha implantando uma doutrina de moralização do sistema de transporte público de Brasília. Eu não tenho dúvidas que essa sentença será reformulada, será reformada por falta de provas. Agora, me tiraram a chance real de disputar o governo do Distrito Federal. No momento em que eu me encontrava, cabeça a cabeça, disputando o primeiro lugar, de acordo com as pesquisas, pasmem vossas excelências, eu tomei conhecimento da sentença enquanto eu participava de um debate na televisão. E agora, aqueles que são advogados podem entender o que eu estou falando. Até mesmo a sentença, antes de ser publicada, os meus adversários no debate tomaram conhecimento. Ou seja, foi uma coisa orquestrada. Não é discurso de perdedor, que eu disse e repito, era a minha última eleição, não fazia o menor sentido eu estar aqui me lamentando. E repito, não tenho medo de... Laura Carneiro ampliou o alcance do projeto original do Senado, que garantia essa prioridade apenas... Aí está o segundo turno e o povo de Brasília tem a possibilidade agora de escolher. Eu me mantenho neutro, não vou apoiar nenhum nem outro. Primeiro que um é bandido e o outro eu apoiei, eu critiquei durante 4 anos que eu critiquei. Seria muita incoerência eu agora apoiar alguém do qual eu critiquei 4 anos de governo. Agora, o que está na frente das pesquisas responde a pelo menos 4 processos, todos eles de desvio de dinheiro, e nenhum deles ele conseguiu ser notificado. Isso mostra o poder que ele tem perante o Poder Judiciário. Eu espero que o eleitor de Brasília ouça bem e veja muito bem
as coisas. O absurdo foi tão grande que durante o debate, esse advogado, que era presidente da OAB, chegou a noticiar que eu teria uma segunda condenação, ou seja, adivinhando o resultado do Poder Judiciário. Tudo isso ficou gravado, ficou lá, registrado, e aí cabe a cada um fazer o seu juízo de valor. Isso é que é importante ser dito. Com relação ao que vai acontecer no Brasil, eu agora estou livre para poder apoiar o candidato que eu sempre apoiei, que é o Jair Messias Bolsonaro. Acredito no Bolsonaro, vou trabalhar pelo Bolsonaro. E não fiz isso de forma declarada através do meu partido, porque eu tinha uma coligação com o PSDB. E aí vem um grande problema. Aqueles que têm palavra, que honram a palavra, têm que seguir os compromissos assumidos. Eu sei que eu tive um desgaste com relação a isso. Agora, todo mundo sabe da minha amizade com relação ao Bolsonaro. Somos amigos há 36 anos, antes mesmo da política, porque fizemos educação física juntos, lá na escola do Exército. Eu aqui quero dizer, em alto e bom som, o segundo turno da eleição, o Bolsonaro pode contar comigo nas ruas pedindo voto para ele. Com relação à eleição de segundo turno no GDF, eu estou fora, porque eu não apoio o bandido. Aliás, a minha vida toda foi correr atrás de bandido. E a única maneira que eles encontraram de me tirar da disputa política foi armando uma condenação de última hora. A média, meu presidente Osmar Terra, a média de sentença desse juiz é 4, 5 meses. A minha foi em 2 dias. Eu nunca vi uma sentença condenatória com apenas 2 páginas. A gente, se fosse absolutória, até se justificava. Mas uma sentença condenatória com apenas 2 páginas e que foi decidida num sábado e no domingo, isso mostra o teor da tendência que, infelizmente, o Poder Judiciário tomou com relação a essas eleições. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Isso aconteceu com o Beto Richa no Paraná, isso aconteceu com o Marconi Perillo em Goiás. O que eu quero que esta casa, agora, pelo menos tenha coragem, é de votar o projeto de abuso de autoridade. Assim como existe uma disposição de punir o excesso do policial que comete um crime de abuso de autoridade, nós também temos que punir o juiz ou o próprio Ministério Público que comete o abuso de autoridade. Ou os senhores acham que acabar com a vida pública, assassinar a honra de alguém, não é abuso de autoridade? E aí eu tenho visto alguns âncoras de televisão dizer que é um absurdo. Absurdo é a gente continuar com essa ditadura do Poder Judiciário. E como dizia Rui Barbosa, a pior ditadura que existe é a ditadura do Poder Judiciário, porque você não tem a quem recorrer. É o que está acontecendo no nosso Brasil. Não defendo a impunidade, eu defendo que aqueles que cometem seus crimes têm que pagar, mas que a justiça seja feita de uma forma limpa, transparente e não com tendências, e não com ideologia, e não com ativismo. Foi o que aconteceu durante o meu processo. Vou provar, numa segunda instância, que houve um equívoco com relação à minha sentença. Uma sentença condenatória absurda, sem provas e sem nenhum precedente. Por isso, eu quero aqui dizer ao povo de Brasília, que sempre me elegeu, que sempre me deu, sou o mais votado da cidade, que pelo menos eu posso ficar sossegado. Jamais decepcionarei o povo do Distrito Federal. É por isso que as minhas posições são sempre transparentes, diretas. Eu não tenho rodeios comigo, mas que houve uma grande injustiça com relação a essa sentença anunciada durante um debate político, enquanto a gente disputava a eleição, isso houve. E aí eu tenho certeza que os desembargadores vão olhar o processo e vão ver que foi uma sentença puramente política para me tirar da disputa do governo do Distrito Federal. Que conste nos anais da casa e na voz do Brasil. Muito obrigado, presidente.